Hoje, dando continuidade a um projeto aqui do canal, lendo pelo menos um livro de cada país, nós vamos para a Indonésia durante a ocupação holandesa, mais precisamente início do século XX. O Amigo Perdido, de Hella Haasse, é considerado um marco na literatura holandesa e na literatura sobre o colonialismo europeu. Hella Haasse é também considerada a escritora holandesa mais importante do século XX. E sobre O Amigo Perdido, nós vamos falar hoje. O Amigo Perdido, de Hella Haasse, se passa na Indonésia, durante a colonização holandesa. Aqui o livro se passa no início do século XX. Em 1602, os holandeses fundaram a Companhia Holandesa das Índias Orientais e em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, que organizavam a exportação de produtos e o tráfico de pessoas para a escravidão. Os dois principais territórios da colonização holandesa eram a Colônia do Cabo e a Indonésia, onde se passa a história do livro. Também pertenciam à Holanda o Sri Lanka, Nagasaki no Japão, Malacca na Malásia, alguns pontos na Índia, Nova Amsterdã, atual Nova York, Costa do Ouro, atual Gana, algumas ilhas nas Antilhas, Suriname, Tobago e parte do Nordeste do Brasil, que ficou por um período sob dominação holandesa. O Japão ocupou a Indonésia em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e expulsou os holandeses. Depois, a Holanda tentou recuperar a colônia e não conseguiu. E em 17 de agosto de 1945, a Indonésia proclamou a sua independência. A publicação de O Amigo Perdido se deu em meio a uma tumultuosa independência da Indonésia. A recepção do livro foi muito boa, tanto por parte da crítica holandesa e europeia, quanto da própria Indonésia. A obra se tornou um clássico e nunca saiu de catálogo. Em 2009, O Amigo Perdido foi escolhido pelo governo holandês como peça central numa campanha anual que sempre promove a leitura de obras holandesas. A narrativa é em primeira pessoa e conta a história de um menino nascido na Batávia, hoje Jacarta, cujo pai é dono de uma plantação de chá. Esse narrador, que não diz seu nome, é amigo de um menino nativo chamado Urug, filho de empregados que trabalham na plantação. O narrador afirma: "Estou descrevendo os eventos como experimentei na época." A história, portanto, é contada sob o olhar de uma criança. Em relação à amizade do narrador com Urug, os pais do narrador não dão muita importância. A verdade é que se não fosse Urug, o narrador seria muito solitário. Algo acontece em relação a Urug e sua família, e o narrador se sente muito culpado. O pai do narrador, portanto, decide pagar os estudos de Urug. Por mais que o narrador veja Urug como um igual, as outras pessoas não o veem dessa forma. Ele é filho dos empregados e ponto final. Urug, em alguns momentos, tentava ser holandês, em outros tentou ser mestiço, que tinha um status melhor na sociedade. Olha só esse trecho, pessoal. Não havia dúvidas da hostilidade em relação a Urug, que se manifestava mais como uma espécie de indiferença, uma falta de interesse. Suas tentativas de chamar a atenção de uma ou outra maneira não levaram a nada. Acho que Urug parou com tudo aquilo assim que se deu conta. Ele persistiu com a brutalidade e indiferença durante um tempo, mas depois, de repente, caiu num estado reservado, no qual nunca ouvira, nem mesmo na época de Kebun Yat. Ficou extremamente taciturno e o olhar sombrio, à espreita, nunca abandonava seus olhos. Nem as roupas, nem o comportamento podiam fazê-lo parecer com o que desejava, ser um de nós. As rachaduras nessa amizade vão acontecendo e a distância só vai aumentando entre Urug e o narrador. A ponto do pai do narrador dizer o seguinte: "Você é europeu, se lembre disso."
A escritora não entra de forma muito detalhada nos problemas da colonização. Em vez disso, o narrador revisita uma amizade infantil, em que vamos entendendo, a partir daí, a dinâmica da colonização na Indonésia. Helen Haase nasceu em 1918 na Batávia, atual Jacarta, e ela, como narrador, vem de família holandesa. Portanto, ela entende muito bem a dinâmica da colonização holandesa na Indonésia, ok? E o Amigo Perdido, por conta disso, tem tido um papel muito importante na formação das crianças holandesas, sendo estudado nas escolas durante décadas até os dias de hoje, inclusive como livro introdutório ao tema da colonização. Vou ler para vocês, pessoal, a primeira frase do primeiro capítulo para vocês terem uma ideia da escrita da autora. Urug era meu amigo. Quando relembro minha infância e adolescência, sua imagem surge nítida diante de mim, como se a lembrança fosse uma daquelas figuras mágicas que comprávamos 3 por 10 centavos. Amareladas, cartões brilhantes com papel coberto de cola, que devia ser raspado a lápis para que a imagem oculta se revelasse. É assim que o Urug aparece quando mergulho no passado. É isso aí, pessoal. Eu não vou contar para vocês, porque o livro se chama O Amigo Perdido. Vocês vão ter que ler para saber o que acontece, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, publique esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante. Ah, e se você não for inscrito ou inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.